Esses são alguns tipos de vírus. A dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, assim como existem milhares como a Covid-19. Infelizmente, para todos esses tipos de vírus, não existe medicamento que combate elas. O que vamos fazer então? Vamos falar sobre isso? Se os medicamentos não têm ação contra os vírus, o que são esses medicamentos recomendados quando estamos contaminados? Esses medicamentos são para evitar as consequências e atenuar os sintomas provocados por essa infecção, que seja dor de cabeça, dor pelo corpo, erupções, febre alta, prostração. Agora, se você estiver contaminado ou for contaminado por qualquer tipo de vírus, você pode ter dois tipos de reações. A primeira é ser totalmente assintomático. Você nem percebe que você está contaminado, não é? Por outro lado, você pode ser a pessoa que vai ficar com dor de cabeça, dor pelo corpo todo, febre elevada, vai ter erupções, cansaço, fadiga, prostração. Qual das duas pessoas será que você está inserido? O que vai determinar entre um e o outro é a carga viral da infecção e, segundo, a robustez do seu sistema imune. Dependendo de como está o seu sistema imune, a infecção, que seja da dengue ou qualquer outro tipo de vírus, pode ser um martírio ou pode ser totalmente assintomático. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o nosso sistema imune, que seja bem ativa, robusta, para que quando tiver qualquer tipo de contaminação, nós possamos combater sem o desconforto, sem ter as consequências dessa infecção. E o que fazer para que o nosso sistema imune funcione muito bem? Fundamental, uma boa nutrição, uma alimentação equilibrada, balanceada, uma quantidade de água suficiente, exercícios periódicos, não é? Evitar principalmente o tabaco, as bebidas alcoólicas, o gerenciamento do estresse é muito importante e ter o sono reparador. E fundamental também é ter relacionamentos saudáveis. Isso influi muito no seu sistema imune. Para que o seu sistema imune possa funcionar bem, eu vou passar para você qual é o tripé da imunidade. Se você tiver esses 3 pontos bem ativos, equilibrados, o seu sistema imune vai estar robusto e não terá problemas com qualquer tipo de contaminação. A primeira delas é você ter a sua microbiota intestinal bem equilibrada. A segunda é ter os níveis de vitamina D3 em níveis ideais. E a terceira é o consumo adequado de beta-glucanas. No caso da microbiota intestinal, sabemos que existem aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino. Mas é importante que ela esteja em equilíbrio entre as bactérias boas, as maléficas e as oportunistas, com predominância das bactérias boas. Você já percebeu que aquelas crianças, aquelas pessoas que toda hora pegam vírus, gripe, resfriado, virose, são pessoas que geralmente tomou muito antibiótico? É um medicamento importante, mas ele acaba com a sua microbiota. E aí a pessoa fica com seu sistema imune totalmente comprometido, porque ela responde por mais de 70% a 80% do nosso sistema imune. Então, para você recuperar ou manter o equilíbrio da sua microbiota, é fundamental uma boa alimentação com bastante variedade de vegetais, não é? Assim como consumo adequado de água, alimentos fibrosos, probióticos, mas principalmente os alimentos fermentados ajudam muito a manter o equilíbrio da sua microbiota. O segundo ponto do tripé é você ter, em níveis adequados, a vacina da imunidade. Que vacina é essa? É a vacina que você pode adquirir tomando sol, porque quando você toma sol, você vai estar produzindo no seu organismo a vitamina D3, é uma vacina natural que você consegue. A vitamina D3 ela foi classificada de forma errada. Ela não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroidal mais potente do organismo, que o seu corpo vai pegar a partir do seu colesterol e vai transformar em vitamina D3. Ela, além de atuar na parte de fortalecer os seus ossos, controle da diabetes, da obesidade, de controlar a pressão arterial, as funções cardíacas, assim como também importante para a incontinência urinária, ela ativa o sistema imune, fortalecendo, ativando as catelicidinas e as beta-defensinas,
que essas catelicidina e beta-defensina fazem? Elas têm uma atuação de largo espectro. Ela atua tanto contra fungos, vírus, bactérias e até parasitas. Então é fundamental que a sua vitamina D3 esteja em nível elevado, acima de 70. Os níveis preconizados, em geral, elas são muito baixos para você ter o seu sistema imune saudável. E o terceiro ponto do tripé é o consumo de beta-glucanas. São os polissacarídeos que você pode encontrar em cogumelos e também em leveduras. Mas é muito importante que você consuma as beta-glucanas com estrutura 1,3, 1,6, que é o que vai atuar no seu sistema imune. Porque quando você consome aveia, que também tem beta-glucanas, ela tem uma estrutura 1,3, 1,4, ela vai ajudar muito na sua digestão, no funcionamento do intestino, mas não no sistema imune. Quando você consome essas beta-glucanas, provenientes de cogumelos ou mesmo das leveduras, comparado com todos os outros imunomoduladores, a melhor resposta para o aumento das células de defesa do nosso organismo, que sejam os macrófagos, os linfócitos, os natural killers, não é? Então, comparando com todos os outros, ele apresentou o melhor resultado para aumentar soldados de defesa para o seu corpo. E um ponto muito importante das beta-glucanas é que partículas dessas beta-glucanas, estando associados junto com as células do sistema imune, ele melhora a quimiotaxia, ou seja, deixa sempre em alerta. Porque sempre que ataca no início do problema qualquer doença, é muito mais fácil de resolver o problema. Imagine você no alto de um morro, está ao lado de uma pedra de 1 tonelada. Se ela começa a rolar, você estando do lado, você consegue segurar ela. Mas se você estiver 20, 30 metros abaixo de onde a pedra começa a rolar, ela passa por cima. E no caso das infecções, exatamente a mesma coisa. Se você tiver uma infecção, digamos ali na ponta do seu pé, os soldados que estão espalhados pelo teu corpo, se eles estiverem alerta, vão imediatamente para o local, para o sítio da infecção e vai atacar no início do problema. Porque depois que ela estiver espalhada pelo corpo, aí se torna muito mais complicado. Então, as beta-glucanas têm essa função de deixar sempre alerta e atacar sempre no início do problema. A melhor forma de você adquirir as beta-glucanas, será que são as leveduras? Será que são os cogumelos? Se for em termos de percentual, os cogumelos têm um pouco mais beta-glucanas do que a própria levedura. Mas infelizmente hoje, os cogumelos têm graves problemas de contaminação. Vou consumir levedo? Ótimo também. Mas hoje, graças à biotecnologia, você tem uma terceira opção que é muito mais prática. A biotecnologia consegue extrair da capa da levedura apenas as beta-glucanas. Ou seja, em apenas uma cápsula, você pode conseguir, por exemplo, 250 mg de beta-glucana. Ou seja, uma ou duas cápsulas será mais do que suficiente para você manter o seu sistema funcionando muito bem. Diferentemente de quando você consome leveduras, o próprio cogumelo in natura, que tem que consumir dezenas e dezenas de cápsulas. Procure por um suplemento chamado Beta-Glucan 250. Com certeza vai facilitar muito a sua vida para manter o seu sistema imune robusto, ativo e evitar as consequências, e o desconforto de qualquer contaminação de vírus. Mais informações? Entra no site da NIL. Ali tem diversos vídeos falando sobre diversos assuntos para você conseguir manter de uma forma mais fácil, simples, a sua saúde. Muita saúde para você.